Que os jogadores da elite do futebol são verdadeiros milionários, todo mundo já sabe. Carros de luxo, mansões, praias paradisíacas e modelos que você só vê na aba de pesquisar do Instagram acompanham os caras. Que cá entre nós são completamente desprovidos de beleza. Mas com tanta grana envolvida, as polêmicas também aparecem. E como diz o ditado, quanto maior a árvore, maior o tombo. E o bola da vez foi o ex-atacante de Camarões, Samuel Eto'o. Ele foi condenado por um tribunal de Barcelona nesta segunda-feira a 22 meses de prisão. E o motivo é inacreditável. Se você ficou curioso, vem comigo para entender o porquê Samuel Eto'o foi condenado. Eu sou JR, se você gostar do vídeo, eu peço para que lá no final você deixe o like. E se você é realmente um amante do futebol, você tem que se inscrever no canal. Ah, vida de jogador. Parece as mil maravilhas. Viver do que ama, ganhar muito dinheiro e no final do ano dar aquela relaxada. Até parece um filme da Disney, né? Mas o que a gente não pode esquecer é que todos têm um CPF. E se você pensa em ganhar um negócio chamado dinheiro, pode ter certeza que vai ter alguém que vai ficar no seu cangote para pegar um pedaço desse bolo. E nem é do Alan Jesus que eu tô falando, é do governo. O que tá rolando é que o lendário jogador camaronês Samuel Eto'o pode ir em cana. Se você nasceu depois dos anos 2000, provavelmente você não tenha tantas lembranças assim desse camaronês. Mas só para ficar claro quem ele é, na primeira década de 2000, o Real Madrid planejava dominar novamente o futebol europeu. E junto com investidores gastaram uma verdadeira fortuna. Muito mais até que o PSG nos dias de hoje para montar um time dos sonhos. Os chamados Galácticos. A expectativa era máxima. O time era um verdadeiro absurdo. Contava com Zinedine Zidane, o respeitado português Figo, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos e Iker Casillas era o goleiro do time e ainda tinha Guti, entre outros. E em contrapartida, o Barcelona se via numa sinuca de bico, lutando para não se tornar um time mediano, passando por problemas financeiros externos que abalavam o time dentro de campo e quase acabaram com o clube. No papel, era um time que não tinha nem chances diante desse grandioso elenco que o Real Madrid havia formado. Mas aí, numa tentativa de reavivar o time, talvez o que poderia ter sido a última cartada dos blaugranas foi contratar um cara chamado Ronaldinho Gaúcho, do Paris Saint-Germain, e um outro camaronês chamado Samuel Eto'o, do Mallorca. E adivinha o resultado? Esses dois caras comandaram o Barcelona, que beirava a mediocridade, a se tornar o campeão da Europa em 2006 e 2009, título que não vinha desde a época de Cruyff. E fora os títulos nacionais, os caras eram imparáveis. Eto'o corria como o vento, e Ronaldinho estava em seu auge da forma física. E a partir daí passou a ser chamado de bruxo, porque realmente fazia bruxaria acontecer quando estava dentro de campo. E foi nessa época que o R10 conseguiu um feito que ficou marcado para a história do futebol. Durante um El Clássico, depois de uma performance memorável, o cara foi aplaudido de pé pelo Santiago Bernabéu. Qual outra vez na história você viu uma torcida rival aplaudir um adversário? Essa foi chamada a Era Dourada do Barcelona, que precedeu e viu o nascimento e a ascensão do craque Lionel Messi. Só teve um homem capaz de parar esse time. Ele se chama Adriano Gabiru. Na final do Mundial Interclubes, o atacante do Inter saiu do banco para fazer o gol do título e enterrar os caras que desbancaram os Galácticos. Dá pra ter noção disso? Só que nesse jogo o Eto'o estava ausente. E o próprio Ronaldinho fala que jogar ao lado do Samuel Eto'o era fácil. Se você desse o passe certo, ele recebia e fazia o gol. Se você desse o passe errado, ele buscava e fazia o gol. E só para lembrar, o camaronês iniciou sua carreira profissional pelo time B do Real Madrid, o Real Castilha. E não sendo aproveitado, ele foi emprestado e depois vendido ao Mallorca. De inutilizado a desbancar o elenco mais caro da história. Isso sim é lei do ex em sua verdadeira essência. E talvez ali tenha sido a última grande fase, tanto do camaronês quanto do bruxo. Eto'o ainda teve passagens pelo Chelsea, Everton, Sampdoria e encerrou a sua carreira em 2018 no Catar. E o gaúcho, depois dessa era dourada, ainda teve passagens pelo Milan, depois retornou para o futebol brasileiro, onde chegou a ser campeão da Libertadores. O cara é um verdadeiro mito. Ele é sem dúvidas um dos jogadores mais respeitados e amados do nosso futebol, mas infelizmente o seu brilho só acendeu durante um curto espaço de tempo, e depois foi ofuscado, com polêmicas envolvendo o nome do craque. Recentemente chegou a ser preso e condenado por estar atravessando a fronteira do Paraguai com o Brasil com passaportes ilegais. E na prisão você já deve calcular o que aconteceu. Continuou dando um espetáculo com a bola nos pés. O cara virou o deus na agrupação, lugar onde ficou.
deu aulas de futevôlei e chegou a ser campeão de um torneio entre os internos da prisão. E agora, depois de tanto tempo, sua dupla dinâmica Samuel Eto'o engrossa a lista de grandes jogadores do futebol espanhol que acabaram tendo problemas fiscais na Espanha. Junto com Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Javier Mascherano, Alexis Sánchez e Neymar. O camaronês recebeu a sentença de 22 meses preso por fraude fiscal, no caso a sonegação de impostos, referente aos ganhos do jogador na época em que jogou pelo Barcelona. Nesse período, enquanto defendia o time catalão, ele e o seu empresário tramitaram o valor que Eto'o recebia entre duas empresas e tiraram o dinheiro do país. No resumo, ele deixou de pagar 3,9 milhões de euros em impostos, que se converter para o real dá mais de 20 milhões. Me conta você, será que esse valor dava uma ajudinha aí no dia de hoje? Mas para sorte de muitos jogadores, incluindo o Eto'o, que já tentaram sonegar impostos no território espanhol, quem recebe uma pena de menos de 2 anos não fica enjaulado. Mas ainda assim, Samuel Eto'o terá que devolver quase 4 milhões de euros aos cofres públicos da Espanha. E o empresário que agenciava a carreira do jogador na época, José Maria Messalhas, terá uma multa de 1,8 milhões de euros segundo a imprensa local. A legislação espanhola tributa em 24% os jogadores e em 45% os atletas nascidos na Espanha. Se você não nasceu na Espanha, você deixa 1/4 do seu salário para o governo. E se você é nascido lá, você tem que deixar quase a metade de tudo que você ganha para o governo. Até parece loucura, né? Mas é isso que fez o Eto'o e muitos outros jogadores quase irem em cana. E é nessa hora que entendemos que o professor do La Casa de Papel tem realmente os seus motivos. E agora me diz você aqui nos comentários. Você acha justo esses impostos? E o que você acha, na verdade, de tudo isso? Eu sou JR e se você quiser entender o porquê o Tony Kroos gasta 147 mil reais toda a partida, eu vou deixar no card acima. Mas se você quiser ver o que o Luva de Pedreiro tá fazendo depois da fama, eu vou deixar no card abaixo. Espero você lá, hein? Até mais!